Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Além do Jaleco. É um prazer ter você aqui com a gente, doutora. Eu tenho certeza que vai ser um episódio muito incrível. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Show. E doutora, conta um pouquinho da sua trajetória, por que você decidiu seguir na sua especialização? Bom, eu sou farmacêutica Uhum. e desde o começo eu segui a área acadêmica. E sempre fui professora e gestora. Sou doutora pela Unicamp em farmacologia clínica e sempre trabalhei como professora e gestora do ensino superior. Uhum. Me aposentei da área acadêmica há 3 anos atrás e em julho de 2020, meu pai faleceu em julho de Covid e eu estava trabalhando remotamente em 2 instituições de ensino superior. E por mais que ele tomava o meu tempo, eu precisava ocupar minha cabeça devido à morte do meu pai. E eu já gostava muito de estética, também já tinha aberto curso de estética e cosmética numa instituição, uma faculdade. Eu resolvi fazer mais uma especialização agora, voltado para a área de estética. E após um ano eu me formei, ainda estávamos em Covid, mas mais tranquilo. Eu já comecei a exercer, então, na forma de sistema Comor, que alugava todas as sextas-feiras um espaço. E o objetivo era iniciar bem devagar, fazer essa verificação se era mesmo isso que eu queria. E aconteceu que eu me apaixonei realmente por essa área. E de lá para cá, isso já faz 5 anos, eu não parei mais de me especializar e fazer N cursos no Brasil todo. Depois de 3 meses que eu estava iniciando, eu já tinha, graças a Deus, bastante pacientes. E aí eu comecei a pensar em abrir o meu próprio local, não mais lugar, por períodos, por horas, e sim abrir o meu espaço. E aí, 3 meses depois, eu consegui abrir esse espaço, um espacinho bem pequenininho. Depois de 5 meses, eu fui no mesmo local, mas uma sala o dobro maior, até que há 1 ano e meio atrás eu fui realizar o meu sonho. Eu fui abrir uma clínica onde tem 3 salas, mais um meu espaço de copa, de banheiro, e realizei o meu sonho de ter um espaço com toda a segurança, num prédio comercial, onde para você entrar você tem que ter toda ali a sua identificação, estacionamento 24 horas, ok, com manobrista, e no melhor bairro de Campinas, que é o bairro Cambuí. Então, graças a Deus, em primeiro lugar, segundo, ao incentivo, apoio da minha família e à minha dedicação aos estudos, né, porque até 2 anos atrás eu dividia a parte acadêmica com o consultório. E aí estava difícil de levar, porque muitos pacientes queriam chegar após as 18 horas, né, após o término do trabalho, e eu tinha que estar às 4 horas saindo para a faculdade. Então, eu resolvi parar com essa área acadêmica, mas foi tudo muito programado, foi tudo muito organizado de forma lenta, né? E nesse período que eu fiquei somente no consultório, eu já tinha, né, o número de pacientes que me dava condições, né, de atendê-los e não depender mais do meu emprego do ensino superior. Então, foi uma passagem assim totalmente para a estética, mas de forma lenta, gradual. Até então, há 2 anos atrás, eu ainda, tudo que eu recebia da parte de estética era para investir na estrutura física da nova clínica e no aprimoramento dos meus conhecimentos. Que legal, doutora. E como que era dividir essa parte acadêmica com o seu consultório? Que não é para qualquer um, Não né? é fácil, Eu trabalhava sozinha, ainda hoje trabalho sozinha na parte técnica, porém eu sempre tive um estagiário que ficava comigo, mas não era fácil, porque
como professora, tem todo o preparo desse conteúdo, das aulas, mas o que mais me tomava tempo era a gestão, né? Como coordenadora de curso superior, era reuniões o tempo todo. Então, o espaço que eu tinha, o horário que eu tinha predestinado para o consultório era bem justinho. Mas aí eu fui a cada dia abrindo, né, mais esse espaço, mas não era fácil no começo, porque não é só, né, o paciente estar ali na hora do agendamento. Uhum. Você precisa ter todo um tempo para a parte administrativa por trás, né? Para trazer o paciente até mim, para trabalhar com as redes sociais, trabalhar com o marketing. Então, não era fácil. Então, era 3 períodos. Os 3 períodos do dia envolvidos com o trabalho. E muitos, né, finais de semana, fazendo cursos. Uhum. E eu tenho certeza que mesmo sendo um momento mais difícil ali, né, mais complicado, de ter que segurar vários pratinhos, né, vamos dizer assim, foi o que conseguiu te moldar ali para chegar onde você chegou até hoje, né? Exatamente, porque eu sempre fui uma pessoa muito decidida, muito objetiva. Então, quando eu decidi em julho de 2020 partir realmente para essa área, é porque isso já estava dentro de mim há um bom tempo. Sim. Então, a minha dedicação, ela foi tamanha de que eu fui acompanhando a evolução da estética, porque eu não falo nem que ela evolui de forma anual, ela é mensal. Então, cada vez que eu me especializava numa área, cada vez que eu fazia um curso, eu me apaixonava e queria mais. Se eu tivesse condições, eu tinha feito um por final de semana. Mas eu acho que eu fiz muitos. Eu sempre viajei para buscar os melhores professores no Brasil todo. Então, era um investimento muito grande. E até hoje ainda é assim, só que agora eu já tenho condições de escolher, né, quais realmente eu quero fazer, não precisa mais tantos. E também hoje eu dou aula daquilo que eu aprendi ao longo disso. Mas sempre eu fiz com muito prazer e muita dedicação. E é muito importante essa parte de estar sempre se atualizando. Como você falou, muda de mês em mês, né? Dia após dia ali tem alguma coisa nova. Como que é você conciliar também estar atualizada, né? Vamos dizer assim, de tudo que vem acontecendo, tudo de novo que acaba trazendo a tecnologia. Exatamente. Então, a parte de estética, Brasil e do mundo, ela galopa, sabe? É muitos avanços. Então, existem os congressos que a gente vai para a gente ver o que está surgindo de novo. E muitos congressos internacionais também. Aqueles que não dá para ir, a gente acompanha. Então, uma coisa fundamental é a gente estar participando de congressos e ter o network, sabe? Amizades, principalmente do tipo que eu tenho, de pessoas, amigos que se dedicam, mas principalmente de professores que foram e são hoje referências para mim. Então, eu tenho um contato muito direto com eles, não só através das redes sociais, mas também pessoalmente. Então, a gente vai sempre trocando conversas e a gente vai participando dos congressos e a gente vai vendo o que tem de novo. Uhum. Aí a gente busca, né, um curso que mais se adequa ao perfil de cada um. Então, eu já sei o estilo que eu gosto, então eu busco professores que são referência para mim em determinados assuntos que eu quero me aprimorar, e aí eu vou. E a parte estética, a gente muitas pessoas acabam pensando, é algo mais fútil, é algo que poucas pessoas que as pessoas não de fato tem uma grande mudança, vou dar um exemplo, de curar uma doença, né? Mas tem uma parte por trás da área da estética que ninguém fala, que é, por exemplo, a pessoa estar melhor, com a autoestima melhor, em dia, tá mais saudável, mais bonita, que acabam deixando de lado, mas que é muito importante para a pessoa poder ganhar mais dinheiro, para a pessoa sair mais feliz, para a pessoa, às vezes, não entrar num quadro depressivo, porque ela tem algum probleminha, aí depois ela para de sair, e aí depois começa só a ficar em casa, e depois não consegue sair do quarto, e aí a gente sabe aonde isso vai chegar. Queria que você falasse como que você vê essa parte. A estética, ela não é uma questão só de aparência. A gente sabe que o mundo é movido muito pela aparência.
Sim. certo? Isso a gente não tem como negar. Só que não é isso que eu acho que a maioria das pessoas que trabalham em empregos mais comuns, né, que não estão muito nas mídias, você me entendeu, né? Uhum. Ou seja, que não vive da aparência se preocupa. As pessoas que vivem da aparência têm que se preocupar mesmo. Mas a maioria do público não vive de aparência. Mas aí que tem um negócio por trás, a autoestima, sabe? Às vezes a pessoa, ela geneticamente, ela não tem uns lábios bonitos. Tem uns lábios bem pequenos e ela gostaria, é um desejo dela. Outros tinham um peso muito alto e fizeram uma bariátrica. E aí aconteceu o quê? Né? Não tem como, emagreceu muito, né? O poder aí... Acaba sofrendo. Vamos fazer um corte aqui? Eu queria falar do caimento, derretimento da face. Então, vou continuar. Então, por exemplo, uma pessoa que fez bariátrica, perdeu muito peso, é inevitável, tá? Que ela vai ter um derretimento da face dela. Então, ela vai ficar com um bigode chinês bem pronunciado, o rosto vai ficar todo flácido, a papada vai ficar flácida, o pescoço, que mostra muita idade, vai ficar flácido. E não tem como, tá? As pálpebras, tá? Superiores, inferiores, enfim. Ela vai se olhar no espelho, ela vai estar feliz que ela está magra, mas ela vai estar até mais triste, porque ela vai estar se sentindo muito mais velha. Ela não atingiu o resultado que ela achou que teria com o emagrecimento, com a Emagreceu e bariátrica. ficou até pior, né? Então, isso são alguns exemplos, tá? E às vezes a pessoa tem alguma imperfeição. Ninguém é perfeito, e ninguém é simétrico. Mas aquela simetria que é pequena, as pessoas nem notam. Só a gente que é um profissional, mas às vezes são umas assimetrias bem mais relevantes, a pessoa ela começa a ter um trauma. Então, se ela for bem resolvida, tudo bem. Mas se essa pessoa não for bem resolvida, entendeu? Então, ela vai ter dificuldade de se relacionar. E assim, a gente sabe hoje em dia que após os 30 anos de idade, nós perdemos o famoso colágeno, que dá o viço, dá a sustentação na nossa pele. Nós perdemos, em média, por ano, de 1 a 2%. E isso sem uma bariátrica, sem muito estresse, isso no dia a dia. Então, uma pessoa com 50, 60 anos, ela já perdeu até mais de 30% do colágeno. Então, o tempo vai deixando a flacidez acontecer. Então, a pessoa perde a autoestima, porque uma maquiagem não vai encobrir tudo isso. Dá uma disfarçada, mas não consegue encobrir. Tá? Aí, nós temos a questão também da reabsorção óssea. Além dos fatores, né, do sol que influencia, bebidas alcoólicas, cigarros e o estresse, né, falta de dormir, muitas medicações anti-inflamatórias para dores diversas, antibióticos, enfim. É uma série de conjuntos que faz com que a nossa pele vá envelhecendo, perdendo o vigor antes do tempo. Então, a pessoa que às vezes já não é bem resolvida, ou tem muitos problemas, muito estresse no dia a dia, vai se olhar no espelho e vai realmente ficar triste, tá? E aí isso pode levar o quê? A consequências que você mesmo falou. A pessoa fica ansiosa, querendo que aquilo mude, e não muda, vai piorando. A ansiedade gera o quê? Há uma depressão. A depressão não tratada leva o quê? A síndrome do pânico, e aí é complicado. Tá? Então, a estética, ela é totalmente ligada a uma melhora de autoestima. O que a gente vê também é que, assim, muitas mulheres, quando elas se divorciam, elas nos procuram. Por quê? Quer mudar tudo. Quer mudar tudo. Às vezes ela perdeu ali a vontade, né, de se cuidar. Às vezes não se cuidou e aí quer voltar a se cuidar, Exatamente. Né? E aí, quando ela vê que ela foi traída, ela fala, será que é por algo que eu deixei de fazer? Às vezes ela não fez porque ela nem percebeu o tempo, a casa, o trabalho, as crianças, toda aquela correria do dia a dia. Mas aí, a hora que ela se divorcia, ela para dentro de si e fala assim, meu Deus, então eu vou buscar me restabelecer para tentar
galgar aí um novo relacionamento. É muito comum isso. Então, elas saem do consultório com uma autoestima muito elevada. Muito elevada. Eu tenho casos de pacientes que chegam a chorar depois. Tem um caso bem interessante que uma pessoa tinha um sonho, mais ou menos nesse esquema que eu te falei, que depois que se divorciou ficou muito, muito triste e resolveu, né, emagrecer e se cuidar e foi fazer uma harmonização facial. Porque a harmonização é você harmonizar a face da pessoa de acordo com a expectativa que ela quer, o que ela deseja, mas com o nosso olho clínico. E aí, quando eu terminei, ela olhou no espelho e ela começou a orar. Ai, meu Deus, muito obrigada, porque eu realizei um sonho hoje. Eu não acredito que eu estou desse jeito. Eu não acredito que meus lábios ficou do jeito que eu queria, a minha olheira, o meu contorno. Então, isso é muito satisfatório. Quando você vê uma pessoa te agradecer, porque você melhorou, a gente não transforma, tá? A gente sempre melhora. Então, que a gente conseguiu melhorar, né, a aparência de uma pessoa e isso mudou a autoestima. Então, isso não tem preço. Com certeza. E pensando também na sua trajetória ali, em todos os pacientes que você já tratou, existe alguma idade específica que você gosta de trabalhar mais ou que você entende que a pessoa tem que ter uma atenção maior? Olha, 50 a mais, sem dúvida nenhuma. De 50 a 70, a 75 é o meu público maior. Porém, os mais novos também procuram botox preventivo e preenchimento labial. Amam realizar isso. Botox preventivo, desde 18 anos já tenho pacientes, tá? E lábios. Mas, pacientes antes dos 30 anos, a não ser por essas duas opções, muito difícil. De 30 a 40, a gente já tem aqueles casos de mais de emagrecimento, de bariátrica, pós-bariátrica. Então, após, né, os 40, que a atenção começa a ser mais voltada, e principalmente após os 50, porque chegou a menopausa, opa, o hormônio está lá embaixo, destrói tudo, pele fica seca, cabelo fica esquisito, começa a branquear, e o colágeno, que já não estava tão bom até os 50 anos, aí após a menopausa, ele cai lá embaixo, tá? Então, depois dos 50 anos, é a maior procura que eu tenho, entre 50 e 60 anos, mulheres pós-menopausa, tá? Mas aí a gente tem que fazer uma programação maior, porque aí envolve mais estímulo de colágeno, resgate daquilo que o tempo está deixando a desejar, que é o colágeno, tá? O colágeno, ele estrutura a sua face. Então, a gente tem que usar de produtos e tecnologias, porque eu sou muito adepta a tecnologias, tá? E todo ano, várias vezes por ano, surge no mercado novas tecnologias, ou seja, novos equipamentos, aparelhos que a gente pode utilizar para ajudar a colocar esse colágeno de volta. De que forma? Esses medicamentos e essas tecnologias estimulam o seu próprio organismo a produzir mais colágeno. E aí você tem que fazer isso até o final da sua vida. Porque você está perdendo colágeno, você está repondo. Mas dificilmente, se você começou a repor depois dos 50 anos, você nunca vai ter aquele equilíbrio. Então, você sempre vai continuar envelhecendo. Então, você tem que continuar tratando. E o interessante é que essa faixa etária de 50 a mais, que é o meu público maior, tipo 80% do meu público, eles ficam fidelizados com a gente. Que legal. Porque eles veem aquela mudança tão boa, eles veem aquela mudança maravilhosa, e aí eles querem continuar. E sempre tem que retornar pelo menos uma vez por ano, porque senão vai ter que começar do zero de novo. Perfeito. E quais são os procedimentos que você geralmente utiliza? Pensando até também, a gente estava conversando anteriormente ali do endolaser, né? Sim. Que você falou bastante. Conta pra gente. Olha, eu trabalho só com facial e só com a estética avançada. Tá? Então, na estética avançada, tudo que tem eu faço. Então, lógico que tem aqueles que são os queridinhos, né? Já vou falar deles. Então, a gente faz botox, lógico. Ainda é o carro-chefe.
muitos preenchimentos, né? Como eu já disse, é bastante aqui, lábios. Você pega uma pessoa com mais idade com os lábios murchinho, fininho, porque conforme você vai envelhecendo, os lábios vão ficando murchinhos, todas aquelas fissurinhas e o lábio inferior murcha. Então, quando a gente faz um preenchimento, uma hidratação profunda, nossa, muda o semblante. Outra coisa, muita olheira, né? Porque tem a reabsorção óssea, então aqui vai ficando fundo. Então, a gente trabalha também com bastante preenchimento de olheira. E assim, hoje em dia, o foco não é só preenchimento, né? O foco maior não é igual antes, né? Preenchimento. Mas as pessoas sempre têm aquela noção, eu não gosto de preencher muito, que vou ficar artificial. Imagina, gente, a gente começa sempre com quantidades pequenas, aquelas pessoas que mudam a sua aparência com preenchimento, é porque coloca 30, 40, 50 ml. Não é a nossa realidade, jamais foi, eu acredito que jamais será a minha realidade. Estou falando dos meus pacientes. Então, o preenchimento, ele acaba sendo hoje... num segundo momento, quando a gente já estimulou o colágeno. Então, o estimulador de colágeno químico, Radiese, Sculptra, que é um produto que a gente coloca, e esse produto vai, ao longo de 90 dias, estimulando o seu próprio corpo a produzir o colágeno. Então, a gente usa isso quimicamente, ou seja, é um bioestimulador de colágeno químico, uma medicação. Porém, eu gosto muito mais da tecnologia. Então, eu gosto de estimular o colágeno de modo físico. Então, o meu preferido é o endolaser. Então, endo é dentro, laser. Então, é uma tecnologia que tem um aparelho onde eu conecto uma fibra ótica que parece um fiozinho, mas não é. E aí, eu anestesio toda a região, geralmente face, papada, pescoço, e vou introduzindo, tá, essa ferramenta lá no subcutâneo, lá embaixo, tá? Ainda na camada da pele, mas o subcutâneo. E isso vai fazer o quê? Vai gerar um aquecimento, e esse aquecimento vai fazer um processo inflamatório que vai gerar a produção de colágeno. Ou seja, não importa muito o mecanismo de ação, a não ser quem trabalha com isso. Mas é uma tecnologia que é um laser que eu vou... Então, ele é minimamente invasivo, tá? A gente introduz, sim, essa fibra ótica e a gente manipula com uma determinada quantidade de energia, sempre priorizando segurança. Segurança, para mim, é em primeiro lugar. Então, graças a Deus, eu nunca tive uma intercorrência por nada, né? Muito menos com o endolaser, que logo no início muitas pessoas fizeram cursos online ou não fizeram, começaram a se empolgar, colocaram energias fortíssimas e tiveram queimaduras, atingiram nervos, deixaram as pessoas, né, com paralisia, tudo bem que temporária, e grandes quantidades de anestésico, porque também essa tecnologia lá é para corporal. Então, isso causou um certo medo, mas é totalmente diferente do que eu fiz. Eu fiz um curso, fiz 2, fiz 3, tive uma curva de aprendizado longa. Então, desde que esse endolaser ele veio para a parte estética no Brasil há 3 anos atrás, eu só aumento o número de pacientes mês que eu faço esse trabalho de endolaser. Por que que eu gosto? Bom, primeiro ele faz uma retração de tecido imediata. Então, tem pacientes que a gente já vê um lift instantâneo. Mas o mais interessante não é isso. É que ao longo dos dias, das semanas, depois de 1 mês, 2 meses, até 90 dias, ele vai estimulando o seu corpo a produzir colágeno e com isso você vai ter o efeito lift e o reposicionamento dos tecidos. Então, aquilo que está caído vai subindo. O negócio é de subir, tá? Também a gente consegue definir melhor o contorno da face, papada, se não for exageradamente... Porque eu tenho que fazer uma análise antes, eu tenho que fazer uma consulta avaliativa. Se o paciente tiver uma indicação cirúrgica, eu não vou colocar as minhas mãos. Porém, a maioria dos pacientes, eles não precisam. Dá para você,
quem precisa já acaba sabendo disso. Então, quando você tem uma papada que não é exagerada, tem um acúmulo de gordura, mas não é exagerado, não precisa ir para uma cirurgia. O endolaser, ou muitos chamam de endolift, ele resolve isso. Quantas sessões? Depende. Às vezes uma, às vezes duas, às vezes três, a gente vai sempre fazendo o quê? A gente sempre vai acompanhando de mês em mês o resultado do paciente. Então, uma vantagem muito grande do endolaser é para fazer a lipólise, quebra, destruir as moléculas de gordura. Então, ele faz o que? Na hora, tá? Ele faz uma contração, e acaba dando uma retração de tecido imediata, ele faz a diminuição das células de gordura, destruindo, né, as células de gordura, e por último, o mais desejado, o efeito lifting. Então, é o único que faz com um custo-benefício melhor essas três opções. Nós temos ali ainda, que eu também gosto muito, que é o ultrassom microfocado. Então, eu destino o ultrassom microfocado para aqueles pacientes que não gostam de nada invasivo. Então, se você tem medo de agulha, eu não vou nunca sugerir o endolaser para você. Pessoal, de você ver o vídeo, você vai ter medo. Porque na ponta da fibra ótica tem uma luz, não é o laser, é uma luz, que eu vou me guiar por essa luz para ver se eu estou na camada correta. Mas as pessoas têm medo, porque a gente entra e sai. Então, se a pessoa não gosta de injeção, a pessoa tem medo, então não vou nem oferecer esse procedimento, por melhor custo-benefício que ele seja. Então, eu sempre tenho que ter o quê? Ultrassom microfocado. Então, ultrassom microfocado, eu coloco um gel e passo o aparelho de ultrassom. Então, ele vai atingir várias camadas da pele. Inclusive, ele é o único que atinge o músculo, tá? Depois, ele atinge o subcutâneo, onde a endolaser atua também, e na derme, que é a camada mais superficial. Só que a capacidade que ele tem de fazer tudo isso, né? A retração, o lift, a gordura é inferior do que o endolaser. Então, para uma papada, ele ajuda muito, mas eu tenho que fazer mais de uma sessão. Para uma flacidez de pálpebras, eu tenho que fazer pelo menos 3 sessões. Mas é uma opção muito boa para quem não quer nada invasivo. Então, hoje em dia, a gente tem essa gama de opções para iniciar um tratamento de uma pessoa com 50 a mais. Repor o colágeno através de uma dessas técnicas, ok? O bioestimulador químico, radiese ou Sculptra, ou então partir para um endolaser, para um ultrassom microfocado. Lógico que o Botox vai estar todo mundo, né? E depois eu falo que eu refino o rosto da pessoa com os preenchedores. Entendeu? Então, faltou um pouco aqui, eu coloco os lábios, a olheira. Às vezes, faltou dar um posicionamento ainda, eu coloco um preenchimento lá no fundo. Então, hoje, a forma de você trabalhar a estética mudou totalmente. Totalmente. E uma outra coisa que, desde o ano passado, foi boom aí nos congressos internacionais e brasileiros, porque tudo começa lá fora, depois vem para cá. Sim. Mas é tudo meio que questão de meses só, muito rápido. Foi assim, você tratar a pele em camadas. Então, antes o foco era tudo o quê? Tudo para o subcutâneo, tudo lá embaixo. Então, hoje não. Então, toda vez que um paciente chega até mim, eu vou tratar, sim, com tudo isso que eu falei lá no fundo. Com preenchimento, com botox, com bioestímulo de colágeno. Porém, eu também tenho que tratar o que? A derme superficial e a epiderme, ou seja, a aparência da pele, o viço da pele, o brilho da pele. Então, a gente utiliza de substâncias bioregeneradoras. Então, nós temos 2 maravilhosas. Nós temos exossomos, que são, eu gosto de ampolas, né, ou de creme com exossomos, prefiro ampola. Que tem nanovesículas, vesículas muito pequenas, de substâncias para a pele, substâncias nutritivas. Elas não podem ser injetadas, então eu tenho que passar um laser e aplicar, ou tem alguns equipamentos que a gente usa e depois aplica topicamente. Então, essas substâncias, né, de vitaminas para a pele vão lá naquelas células que estão precisando e vão nutrir essas células. Porém, junto,
eu gosto de colocar o famoso DNA do esperma do salmão. Quem é que nunca ouviu falar do PDRN? Sim. Talvez se eu falar só PDRN, ninguém vai saber, mas se eu falar, olha, o DNA do esperma do salmão. Bom, o que nada mais é? Uma substância biorregeneradora de células que foi processada, tudo mais, tal, e está presente para ser injetado na pele. Tá? Então, eu posso colocar essa substância na pele de várias formas. Posso colocar o PDRN após um laser, posso colocar após um microagulhamento e posso colocar na forma de pápulas com injeção intradérmicas e até mesmo subcutâneo. Então, esse PDRN, o que ele vai fazer? Vou falar bem de uma forma didática. Ele vai chegar naquelas células envelhecidas e vão falar, opa, acorda aí, vamos trabalhar. Então, ele acorda um up nessas células. Só que essas células não têm nutrientes, ela vai trabalhar, mas não vai trabalhar muito bem, né? Então, aí eu colocando com exossomos que são nutrientes, fechou. Então, isso é uma coisa que começou ano passado e veio para ficar. Só que esse ano, a gente teve um procedimento que foi considerado o procedimento do ano de 2025. Qual? O laser CO2 fracionário. Era isso que eu ia entrar agora. Aí a gente vem falar numa coisa um pouco polêmica. Por que polêmica? Bom, só de ouvir falar laser de CO2, as pessoas que já fizeram antigamente, meu Deus, nunca mais quero fazer. Por quê? Doeu demais, inchou demais, ficou vermelhão, ficou roxo, formou umas crostas, demorou um mês ou mais para sarar. Antes, a tecnologia era uma. Hoje, com os avanços galopantes da tecnologia e da estética, é totalmente diferente. Então, hoje, os aparelhos, eles são fracionados. A gente usa menos energia, porém os resultados são superiores aos antigos. Que legal. Então, os aparelhos hoje são muito top, maravilhosos. E quando começou a falar de laser CO2 também, eu fiz como endolaser. Começou a falar de endolaser, eu fui com a pessoa que trouxe, fiz o curso com ela, depois eu fiz outros. E quando se começou a falar de laser CO2, eu também fui na pessoa que estava estudando mais no Brasil laser de CO2 e fiz o meu curso. Até era um curso bem básico, eu sou muito exigente, né? Não gostei muito, aí eu comecei a fazer outros cursos. E hoje eu tenho uma visão assim, que você tem que trabalhar, não é só com o endolaser, você tem que trabalhar o endolaser e um protocolo próprio para endolaser. Então, você prepara a pele do paciente antes, aí o paciente chega no consultório, ele vai ser anestesiado, ele vai receber uma medicação, ele vai ter um resfriamento da pele ali. Então, vou dizer que ele não vai sentir nada, mas ele vai sentir quase nada. E aí, quando ele termina, a gente tem também todo um pós. Eu tenho cuidado, ele vai para uma sala ao lado da minha, tá? Eu vou colocar um ILIB no braço dele, que é um laser que vai entrar pela artéria braquial e vai circular, aumentando a circulação. Então, ali não vai quase ter edema no pós, tá? Faço máscaras de gelo, faço compressa com substâncias calmantes. E ele vai sair dali com uma prescrição de um pós, sabonete próprio, um hidratante que é regenerador próprio, um filtro solar físico, não é um filtro solar qualquer. Se tiver uma complicaçãozinha, que é complicaçãozinha? Um edeminha um pouco maior, um eritê, uma vermelhidão um pouco maior, ele já vai ter ali uma pomadinha que ele vai passar. Com isso, acabou. As pessoas não precisam temer o famoso laser de CO2. Só que o que acontece? A gente tem que estar insistindo nisso, porque as pessoas ainda, elas são de Google. Vai no Google, pesquisa no Google. O que você vai encontrar no Google? Geralmente, coisa ruim e coisa boa, né?
O laser de CO2, a parte ruim do laser de CO2, que é o antigo, vai ver aquelas pessoas com o rosto desse tamanho, não tem nada a ver. Então, por que eu estou batalhando em cima do laser CO2? Para desmistificar os lasers de CO2 antigo. Então, hoje é laser de CO2 fracionado, com um protocolo muito exclusivo que a gente usa. E o que esse laser de CO2 faz? Nós não estamos falando de tratar a camada externa da pele, eu não falei do exossomos com PDRN. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai tratar a parte externa. Então, ele vai destruir, né, com altas temperaturas, a epiderme, mas sem ocasionar lesões, claro. Por isso que a gente tem que estar sempre atualizando. Não é fazer um cursinho com a indústria que fabrica o aparelho. Não. Você tem que ter respaldo científico. Você tem que ter estudos que comprovam, tá, o quanto você pode controlar aquele aparelho para cada tipo de pele. Antigamente não se fazia em peles negras, em peles fototipo altos, pessoas muito morenas, fototipos 4 e 5. Hoje eu faço, entendeu? Não vai deixar mancha? Normalmente não. Se ficar, rapidamente eu vou reverter com creme. É melhor a pessoa ter a melhora com laser do que não fazer. Então, hoje em dia, eu estou batalhando muito para colocar nas minhas redes sociais quanto mais casos de antes e depois, mostrando que não precisa temer. Então, o laser CO2, ele produz colágeno também, tá? Mas ele não só produz colágeno. O que ele vai fazer? Ele vai fechar os poros, tá? Que estão dilatados, diminuir cicatrizes de acne, vai dar o efeito lifting, sim, e vai fazer retração de tecido, principalmente de pálpebras inferiores e superiores. Então, a gente consegue, aquele paciente que tem um excesso de pele, mas não é exageradamente, né, um caso ainda cirúrgico, a gente consegue melhorar bastante. Em até 20% a gente consegue obter de retração numa sessão. Só que aí eu tenho que usar uma energia maior. Eu tenho que utilizar um poder mais hard do aparelho, tá? Mas é só nas regiões que precisam. Então, a pessoa está com bastante rugas, bastante craquelado, sabe? Está aqui em volta a região perioral. Laser de CO2. E aí eu pego esse exossomas, esse PDRN, pego bastante ácido hialurônico, que é hidratante, e coloco depois. Gente, se a gente pegar fotos depois de 3 dias, pós uma semana, 15 dias e um mês, a pele está muito melhor. Sem falar de que ela vai ficar homogênea na sua coloração. Então, assim, o laser de CO2 começou de novo no Brasil com uma outra cara, com uma outra roupagem, e por isso ele foi considerado o procedimento do ano de 2025. E eu acredito que em 2026 só tende a melhorar. Então, praticamente, é isso que a gente mais faz no consultório, tá? Trazer tecnologias juntamente com os procedimentos tradicionais. Perfeito, doutora. Acho que ficou bem claro para todo mundo, ficou bem didático. E eu queria que você falasse também um pouquinho sobre prevenção. Como que as mulheres, os homens também conseguem se prevenir para envelhecer de uma maneira mais leve? Envelhecer todo mundo vai, né? Agora, envelhecer bem, com qualidade, só quem quiser. Ai, mas é difícil, não seria bom não é fácil envelhecer bem, não é só para quem tem dinheiro. Olha, o tratamento estético, ele não é barato. Ele não é barato mesmo, e não adianta você só fazer uma vez e parar. Você começou, você vai fazer todo ano. Mas é uma questão de prioridade. Então, o que eu deixo aqui? As minhas recomendações. Primeira coisa, protetor solar. Eu vou falar da minha área, que é facial. Protetor solar sempre, tá? Se você puder usar à noite um ácido, tá? Aí você pode procurar, no caso eu sou farmacêutica, então você pode procurar um profissional farmacêutico ou um dermatologista para te orientar um creme hidratante, tá? Também. Mas protetor solar sempre. Sempre. Segundo, evitar, né, ficar muito exposto ao sol. Cuidar da sua alimentação. Praticar atividades físicas. E não fumar e não beber.
Isso qualquer um consegue fazer. Se você fizer isso, você já vai envelhecer com mais qualidade. E aí depois você busca os procedimentos que você consegue, que está dentro das suas condições. Existem vários procedimentos simples que também nós realizamos, que dá para você estimular colágeno. Lógico, você vai fazer um microagulhamento, ele não vai dar aquela diferença na hora, mas ele custa muito, ele é muito baratinho, ele é bem acessível. Então, você pode fazer a prevenção também com esse microagulhamento. Prevenção do quê? Da perda de colágeno. Você vai lesando a sua pele, né, com aquelas agulhas, né? Não precisa fazer até sangrar. Você vai com moderação. Você fazendo sempre, você vai ter o seu estímulo de colágeno. Você vai usando o seu protetor, o seu hidratante, você vai conseguindo. Pelo menos aí a cada 6 meses faz o seu botox, ok? Agora, você pode fazer uma programação, tá? Existem consórcios da beleza. Eu mesmo trabalho com consórcios da beleza. Legal. A pessoa paga 12 parcelas fixas e ela vai fazer o seu procedimento anualmente. Lógico, ela pode adquirir quantos procedimentos ela quer. Ou então também tem um consórcio diferenciado. Eu vou pagando. Atingiu 80% do valor daquele procedimento ou do conjunto de procedimentos que eu gostaria que o paciente fizesse, que ele precisa, então ele pode fazer e depois ele paga os restantes 20%. Então, tem de tudo. Eu tenho pacientes que chegam e falam, doutor, eu juntei durante 2 anos um dinheirinho, sabe? Eu economizei aqui, economizei lá, tal, e agora eu quero fazer a minha harmonização. Faz a sua harmonização. E aí depois ela mantém com um consórcio, um botox, uns lábios ou um bioestimulador. Então, não é desculpa. Se você quer, procura um profissional e vê procedimentos mais simples. Lógico que quanto mais cedo você começar, melhor vai ser o seu futuro aí relacionado ao seu envelhecimento. Com certeza. Show. E doutora, deixa um recado final para as mulheres, para os homens também que querem envelhecer com qualidade. Bom, você falou homens, eu trato cerca de 20% do meu consultório de homens. Olha, hoje em dia, homens estão tão quanto ou mais que as mulheres. E tem uma coisa, eles chegam, eles não reclamam não reclamam de preço, que aqueles que chegaram até lá também não têm dor. Então, alguns até dormem e roncam. Eles fazem tudo o que você sugeriu e voltam certinho no tempo. Então, isso é bem interessante, sabe? Mas ainda é um público maior, majoritário ainda feminino. Então, se você quer envelhecer com qualidade, você tem que começar a se cuidar antes. Então, procure um profissional habilitado. Não vai só através de preço. Procure um profissional que trabalha com o que? Resultado. Tá? Eu não tenho os melhores preços do mercado, não são os maiores, tá? Eu diria que eu estou no meio termo. Mas eu vendo o quê? Resultado. Se eu falo que vai ficar bom, você pode confiar. Meus produtos são todos com Visa, todos de qualidade, os melhores do mercado. A técnica que eu uso, com certeza, são uma das técnicas melhores. E tem um diferencial, né? Eu faço o acompanhamento, o pós. Você vai ter um acompanhamento diferenciado. Qualquer dúvida, você vai me chamar em qualquer hora do dia e da noite e você vai ter o meu respaldo. Isso que é muito importante. Então, é buscar profissional, né, qualificado, clínicas, né, que estão totalmente regulares, e confiar nesse profissional que ele vai estar te ajudando a envelhecer com qualidade. Perfeito. Doutora, foi um prazer ter você aqui. E para a galera que assistiu até aqui, queria que você passasse as suas redes sociais para que eles possam te conhecer ainda mais. Sim, eu que agradeço. Quando eu recebi o convite de vocês algumas semanas atrás, eu achei super interessante. Vim de Campinas aqui para São José dos Campos com o maior prazer, estou à disposição. Então, quero agradecer primeiramente esse convite. E as minhas redes sociais é Doutora Leoni Dias, tá? Então, Instagram, Facebook, tem também o Google, Doutora Leoni Dias, você vai me encontrar em todas as redes sociais. Perfeito. Obrigado por ter vindo, eu tenho certeza que
Faltou mais coisa pra gente falar, mas a gente deixa ali para um próximo episódio. O próximo, exatamente. Combinado? Um grande abraço para vocês todos. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like para não perder nenhum conteúdo, que eu tô te esperando no próximo episódio. Até mais!